Olá, hoje é sexta-feira, dia 27 de março, começa agora o Panorama. É hora de você se atualizar sobre o principal assunto do mundo neste momento, a pandemia do coronavírus. E nessa edição de hoje você vai ver a situação dos moradores de rua da região durante o surto de coronavírus. No Panorama pelo Mundo, o morador de Vila Velha, Espírito Santo, vai falar sobre a situação do Covid-19 por lá. E ainda, como anda o funcionamento de lojas de insumo para animais atualmente. A agenda de hoje vai falar sobre as séries nostálgicas em plataformas na internet. Fique ligado, o Panorama está no ar. O número de infectados pelo coronavírus já passa de 500 mil em todo o mundo. Os casos no Brasil seguem aumentando. Até o fechamento desta edição, são contabilizados mais de 2.900 casos no país. Só em Minas Gerais, 153 confirmados. Em Caratinga, o último boletim epidemiológico apontou 48 casos de Covid-19 em investigação no município. Na última quinta-feira, saiu o resultado do exame de um paciente com suspeita de coronavírus em Bé de Minas. A amostra foi coletada no dia 18 de março e, após análise, felizmente foi descartado o único caso de Covid-19 suspeito na cidade. O Hospital Irmã Denise Cazu atualmente atende 7 pacientes com suspeita de infecção pelo Covid-19. São 3 crianças, os gêmeos de 1 ano de vida e outra de 4 anos. 2 adultos admitidos na última quarta-feira, um homem de 32 e uma mulher de 20 anos, além de uma idosa de 71 anos e uma criança de 5 do sexo masculino, que deram entrada na quinta-feira. Todos estão em área de Covid, com quadro clínico até então estável, e foram submetidos a exames de imagem laboratoriais. Apenas os 2 pacientes admitidos ontem aguardam para a coleta da SUAB. Os demais continuam aguardando sorologia para detecção do patógeno. Os servidores do estado de Minas Gerais, que não receberam nenhuma parcela do 13º salário de 2019 até terça-feira, dia 31, terão até dia 30 de junho para pagar o IPVA 2020. A terceira e última parcela do imposto deveria ser paga a depender do final da placa do veículo entre 13 e 19 de março. A prorrogação, regulamentada a partir do decreto do governador Romeu Zema, atinge cerca de 15% dos funcionários públicos vinculados ao Estado. Em diversas localidades, trabalhadores com roupas de proteção pulverizam desinfetante em praças, parques e ruas. Em Caratinga, profissionais estão utilizando bombas costais e equipamentos de segurança para o trabalho. Os pontos públicos considerados de alta circulação de pessoas podem oferecer riscos para os frequentadores, e essa é uma ação preventiva realizada pelo Departamento de Epidemiologia da Prefeitura Municipal. Um estudo realizado por cientistas dos Estados Unidos reforça a necessidade de manter ambientes domésticos e de trabalhos limpos para evitar a propagação do coronavírus. A pesquisa mostrou como o vírus sobrevive em diferentes matérias. Em superfícies de plástico ou aço inoxidável, por exemplo, o vírus permanece por até 72 horas, ou seja, 3 dias. Em papelão, o vírus que provoca o Covid-19 permanece por até 24 horas. Já em superfície de cobre, a sobrevida do vírus é de apenas 4 horas. Ao longo desta semana, em que estamos falando sobre o avanço do coronavírus, é importante alertar sobre a necessidade de se pensar em medidas específicas para as populações mais vulneráveis, como é o caso das pessoas que vivem nas ruas. Histórias de vínculos perdidos, vícios que dominam a lógica da sobrevivência, pessoas que convivem no vai e vem das cidades, vivem com muito pouco e sobrevivem à margem da dignidade.
Esta é a vida de quem mora debaixo das marquises, dos viadutos, nas praças, nas ruas das cidades. Lavar as mãos, usar máscara, álcool gel, se alimentar bem. Em um momento onde o mundo literalmente parou, essas medidas de prevenção que parecem simples, para quem vive em situação de rua, não é bem assim. Como essas pessoas vão se prevenir? Como elas estão sendo cuidadas? Diante destes questionamentos, o secretário de Desenvolvimento Social de Caratinga falou sobre as medidas específicas que estão sendo tomadas juntamente com o CRES em relação a esta população mais vulnerável. Estamos desenvolvendo um trabalho junto à população em situação de rua. Esta população está sendo visitada nos locais onde se encontram para as orientações e medidas de proteção neste momento desta pandemia Covid-19, o coronavírus. Alguns desses moradores em situação de rua foram levados para a residência, um grupo de 7. Outros possuem algum vínculo familiar ainda em Caratinga. Estamos estabelecendo esta mediação para que eles possam, neste momento, aceitar voltar para a família. Aqueles que ainda insistem em continuar na rua, continuam sendo monitorados, alguns casos encaminhados para a Secretaria de Saúde para tratamento daquela enfermidade que estão no momento e estamos trabalhando no sentido de animá-los a sair desta situação, aproveitar este momento de risco maior para a saúde deles. Então, informo que continuamos nas nossas ações a fim de protegê-los, já que é um público preferencial da nossa secretaria, porque estão em grande vulnerabilidade social. O Panorama pelo Mundo de hoje mostra um pouco da situação em Vila Velha, Espírito Santo. Confira. Meu nome é José Silva Henrique, sou natural de São Domingos, município de Santa Margarida, Minas Gerais. Moro atualmente em Vila Velha, cidade onde me formei médico, me especializei em São Paulo em cirurgia cardíaca e atualmente exerço a minha profissão nesta cidade. O Brasil inicia atualmente uma emergência sanitária sem precedente, caracterizada pela infecção pelo coronavírus, levando a Covid, CO de corona, V de vírus e D de disease, em inglês significa doença, e 19 dos 19 anos que esse vírus foi descoberto. Esse vírus sofre mutações e hoje é um vírus extremamente contagioso e que leva a uma insuficiência respiratória extremamente grave. 80% das pessoas infectadas com coronavírus, elas vão passar por um estado quase que desapercebido, tipo um estado gripal, mas 20% poderão desenvolver a sua forma moderada a grave. A forma grave é extremamente letal, podendo matar todas as pessoas que desenvolverem essa forma grave. No Espírito Santo hoje temos 29 casos confirmados de coronavírus e aproximadamente 700 casos a serem confirmados. Essa doença mudou a vida das pessoas na cidade grande. Eu, como médico, hoje eu vou para o hospital para operar. Acabo a cirurgia e venho embora para casa e permaneço em confinamento para evitar a disseminação do vírus. Não vou ficar aqui falando sobre cuidados, porque acredito que todos hoje, com toda a divulgação da imprensa, dos meios de comunicação, já estejam doutores em coronavírus.
e todos têm que ter a consciência que a prevenção é a melhor coisa. Poucos estabelecimentos comerciais foram autorizados a abrirem as portas conforme decretos publicados na semana passada. Um deles é o de insumo para animais. O Conselho Federal de Medicina Veterinária reforçou esta semana, por meio de nota, a importância da manutenção dos serviços veterinários, dando continuidade ininterrupta na oferta de insumos animais. Em Caratinga, diversas agropecuárias estão de portas abertas. Sexta-feira, dia 20, houve o decreto do prefeito e logo mais à noite teve o decreto do governador. E ambos estavam especificados que lojas que vendem insumos para animais poderiam trabalhar em horário comercial normal. Lembrando que as lojas, principalmente de Caratinga, as agropecuárias, elas não vendem só para pets. Elas detêm as mercadorias que é de toda uma cadeia alimentar, seja da cafeicultura, da pecuária leiteira, do gado de corte. Então ela vende ração, vende medicamentos. Então é essencial ficar esses comércios de portas abertas. A loja está seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, evitando ao máximo o contato físico e aglomeração de pessoas no estabelecimento. O comércio estando autorizado a trabalhar em horário comercial, aqui a gente trabalha das 7 às 19 horas, optamos por isolar a porta da loja. O atendimento está sendo feito na calçada, o cliente não está tendo acesso dentro da loja. Nós, vendedores, estamos usando máscaras, luvas, álcool em gel toda vez que toca em cartão de crédito, em dinheiro. Os lugares que a gente mais põe a mão, mais toca, está sendo o tempo todo desinfetado, e estamos desinfetando a loja 2 vezes ao dia, com a mistura para precaução. Que estamos, apesar da gente estar atendendo, estamos com muito medo também. Apesar de grande parte da população estar em quarentena nas residências, a procura por mercadorias cresceu. Segundo o proprietário, não existe ainda risco de desabastecimento. As vendas estão subindo porque o pessoal está com medo de faltar medicamento, faltar rações. Eu tenho entrado em contato sempre com os meus fornecedores. Até então não tem notícia de paralisação, nem de laboratórios de medicamentos animais, nem de fábricas de rações. O receio dos vendedores estão sendo as divisas de estados e está sendo trancadas. Então a fábrica pode até produzir, mas pode acontecer de não chegar até nós. Mas até então não tem histórico que vai faltar ração, que vai faltar medicamento. E a pessoa com medo acaba estocando, mas não é o que eu aconselho no momento. E para quem tem um animal de estimação, fica a orientação de alguns cuidados nesta pandemia. Às vezes na correria do dia a dia a gente lembra só de pôr ração e água e acaba esquecendo do pet. O pet passou a ser uma companhia na quarentena, lembrando que pet não transmite o Covid-19, o coronavírus do pet é outro. Não é o Covid-19. O pet hoje, ele vai só ser companhia sua. E uma coisa que eu tenho batido na tecla é com as ruas vazias, a gente não lembra do cachorrinho de rua, né? Que a gente sempre dá um restinho de comida, dá uma raçãozinha e eles vão sofrer. A boa do fim de semana, mais uma vez, é ficar em casa. Veja agora algumas dicas de séries para aproveitar o tempo com uma boa dose de diversão. Nostalgia nas plataformas é o tema da agenda de hoje. Se você gosta de uma nostalgia, fique ligado. Hoje eu vou falar sobre séries que todo mundo conhece e adora. Por mais que os lançamentos sejam aguardados ansiosamente, nas plataformas de streaming também é possível encontrar clássicos da TV dos anos 80, 90 e 2000. Alguns deles estão no ar até hoje nos canais abertos, mas na internet dá para fazer maratona e apresentar para os filhos as produções que marcaram a sua infância. E não deve existir clássico maior na TV brasileira que Chaves e Chapolin. Claro, eles ainda estão no ar tanto na TV aberta quanto num canal por assinatura.
Mas se você é um grande fã da obra do Chespirito, assim como eu, vale a pena dar uma olhada no catálogo do Amazon Prime Video e alguns canais do YouTube. Também no Prime Video estão diversas séries de heróis japoneses que fizeram muito sucesso na extinta TV Manchete, os famosos tokusatsu. O Fantástico Jaspion, o Esquadrão Relâmpago Changeman e Jiraiya, o Incrível Ninja são só alguns dos vários títulos disponíveis. Tem até 2 temporadas de National Kid, o primeiro tokusatsu exibido no Brasil nos anos 60. Falando em cultura pop japonesa, na Netflix tem Pokémon Liga Índigo, Naruto e toda a saga do Santuário dos Cavaleiros do Zodíaco. Quanto aos tokusatsu, tem Power Rangers, que é uma coprodução de japoneses e americanos nos anos 90. São mais de 20 títulos da trupe no catálogo. As comédias para ver em família são outro grande atrativo da Netflix, e talvez a mais icônica delas seja Um Maluco no Pedaço. A série que revelou o ator Will Smith está inteirinha na plataforma, todas as 6 temporadas. Outra família que fez sucesso na TV brasileira foi a da série 3 é Demais. A produção conta a história de um viúvo que convida 2 amigos para dividir a casa e ajudar a cuidar das filhas. Essa série tem inclusive um spin-off original da Netflix. Fuller House mostra as meninas já adultas e está na 5ª temporada. Gilmore Girls, que no Brasil ganhou o título de Tal Mãe, Tal Filha, era transmitida nas manhãs de domingo da TV aberta e trazia tanto situações dramáticas quanto engraçadas. A série foi produzida originalmente entre 2000 e 2007. Todas as temporadas estão na Netflix, além da minissérie Gilmore Girls, Um Ano para Recordar, que foi lançada em 2016 e tem 4 episódios. E se você ainda não está participando do nosso sorteio, acesse o Instagram @PanoramaCaratinga. Lá você pode concorrer a um cartão pré-pago da Netflix para curtir as séries em casa. Estamos chegando ao fim desta edição. Você pode seguir acompanhando as notícias sobre a pandemia do Covid-19 nas nossas redes sociais. E não deixe de participar do Panorama, enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. É o 33 99836 2813. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, um bom final de semana e até segunda-feira.